Olá, seja bem-vindo ao canal. Se você não me conhece, meu nome é Cláudia, tá? E eu sou estudante de medicina na Unesp, mas estou por aqui no YouTube falando um pouco como melhorar sua nota no Enem, na Unesp e em vestibulares em geral. E por isso nesse vídeo eu vou falar com você sobre o melhor método para revisão nessa reta final pro Enem. A prova está muito próxima, nós estamos no final de agosto, início de setembro, então tem setembro inteiro, outubro inteiro e a prova já é em novembro. Então é momento de correr atrás, de melhorar a nota, de aparar aqueles pequenos detalhes que não tá te deixando avançar. E a revisão é com certeza uma dessas etapas, tá? Se você me acompanha aqui há algum tempo, você com certeza já sabe a resposta, já tá pleno, provavelmente já tá utilizando, tá? E eu quero reforçar alguns pontos aqui também, que é estudo com revisão, no caso com flashcards, tá? Revisão com flashcards é de longe o melhor método de revisão para essa reta final. Por quê? Porque assim, qual que é o melhor método de revisão? O melhor método de revisão é aquele que você consegue revisar de uma maneira rápida, ou seja, com custo-benefício de tempo, você demora pouco tempo para fazer o material e pouco tempo para revisar. Então você consegue revisar mais coisas, certo? Além disso, tem que ser um método que você realmente utilize, né? Que funcione para você, principalmente tem que ser um método que funcione para você. E um método que você pode levar para qualquer lugar, porque nem sempre você está conseguindo estudar em casa, você vai precisar sair ou está no cursinho, você pode levar isso para qualquer lugar com você, sem muito peso, assim, mais tranquilamente, pode revisar em qualquer momento do seu dia que você esteja assim, eu tô aqui na fila esperando, eu vou dar uma revisada. Flashcard ajuda demais, por isso é de longe o melhor método de revisão. Mas é claro que não é simplesmente fazer flashcards e revisar, você tem que ter estratégia, você tem que ter mais, acima de tudo, decidir o que vai estar dentro o que vai estar nos seus flashcards, como construir. E é isso que eu quero reforçar esses pontos nesse vídeo, tá? Eu vou falar dessa construção de flashcards por dois pontos: o papel, tá? Usando as fichas pautadas, e o Anki, tá? As duas versões são maravilhosas, as duas versões com certeza vão te ajudar demais, só que tem alguns pontos que você precisa levar em consideração em cada uma delas. Só que antes, deixa eu levantar um ponto muito importante, antes de começar a falar sobre flashcards de papel ou flashcards do Anki. Esse é um método que exige apenas uma coisa de você: constância, tá? Todos os métodos de revisões vão falar assim, tem um espaçamento ali para você revisar, mas se você não for constante, se você não conseguir revisar pelo menos toda semana, então o método não vai estar eficiente, você não vai conseguir evoluir, tá? Outra coisa, flashcards é um método assim, de revisão muito bom, tipo assim, ele fica ultra mega melhor ainda se você utiliza com simulados, combinado com simulados. Claro, não tô falando que você não pode assistir uma aula e fazer um flashcard de algum conteúdo, de alguma questão que você errou ali, mas, assim, de simulados ele fica assim, ele brilha, tá? Fica perfeitamente. Então, lembra, combina esse flashcard de tudo que eu vou falar aqui com você com simulados. Mas sem mais enrolar, vamos falar dos flashcards. Aqui eu vou trazer primeiro os flashcards que eu fazia com fichas pautadas no ano passado. Eu vou trazer exemplos pra vocês de como não fazer e como identificar o que você vai colocar ou não nesses flashcards, tá? Primeiro, vamos lá, um exemplo de o que não fazer, gente. Não faz isso aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, ó, o foco da câmera. Então, olha a ficha pautada. Ela é pequenininha, ela cabe ali na minha mão. Só que, você vê que quando você vai ler, você não sabe nem por onde começar a ler. Será que eu vou precisar absorver tudo isso? Isso aqui é o primeiro momento que eu comecei a fazer flashcard. Eu acho que eu nunca mostrei aqui no canal. E eu comecei a fazer assim. Vou fazer pequenos resumos pra me revisar. Funcionou? Claro que não, né? Porque é muito longo, tem muita informação, tá? E isso daqui nem era exatamente um erro meu, era só mais uma revisão. É a mesma coisa que fazer caderno de resumo, tá? Isso aqui pra mim é a mesma coisa que fazer caderno de resumo. Então não faça isso. Ó, exemplo de novo, não repare nas minhas unhas, do que não fazer. E qual é o exemplo de ficha pautada que você deve fazer? Uma frase escrita aqui. Eu coloquei malthusiana, neomalthusiana, ecomalthusiana e reformista. Foi uma questão que eu errei, que falava assim, esse texto aqui está se referindo a qual política de crescimento populacional ou qual teoria, né, de crescimento populacional. E tinha essas alternativas. Você pode colocar assim, diferencie teoria malthusiana, neomalthusiana, ecomalthusiana e reformista, beleza. Aí no outro lado, ó, tá feio, gente, flashcard pode ser feio, pode ser preto e branco, que me importa é que você faça ele de maneira rápida. Então eu já sabia que bate o olho. Malthusiana, o que é cada uma delas? Faça um jogo mental rapidinho. E a resposta tá aqui do outro lado, tá?
minha letra tava feia, eu fazia rapidinho, depois que eu errei a prova de humanas. Na prova de humanas, eu colocava: a reformista é tal, neomalthusiana é tal, ecomalthusiana é tal. E malthusiana eu sempre lembrava, então eu não colocava que era aquela da população cresce exponencial e os alimentos crescem em projeção aritmética, né? Então, esse é um exemplo de bom flashcard, porque era um erro meu e eu nunca mais errei essas teorias. Outro exemplo de flashcard bom, preto e branco também. Ó, qual a ordem de classificação dos seres vivos? Tá? Aí eu viro do outro lado, tcharam! Tá aqui, eu só coloquei a sigla, né? Reficlofage. E daí, o reino, filo, né? Classe, ordem, família, gênero e espécie. Porque lembrar essa ordem também é importante. Vamos para mais um exemplo bom, tô dando o máximo de exemplo bom aqui, ó. Diferencie conceptismo conceptismo e cultismo do barroco. Aí eu coloquei do outro lado, feio de novo aqui, ó. Dá um zoom pra vocês. O cultismo é a construção de imagens, jogos de palavras, paradoxo, metáforas, paralelismo dado principalmente por Gregório de Matos. E o conceptismo, construção de ideias, então jogo de ideias, relação de lógicas usado nos discursos dos padres, Padre Antônio Vieira, Manuel Bernardes e até mesmo pelo Gregório de Matos. É muito importante saber essas teorias, mas assim, se tá pontual, tá. Mas vai uma questão, como que você vai avaliar se essa questão merece ou não ser um flashcard? Primeiro, é uma questão que você já errou outras vezes? Se você já errou outras vezes, com certeza merece um flashcard. E um flashcard simples, é um conceito, então eu falo assim, o que significa isso? Do lado, o conceito. Ou um exemplo de fórmula. A diagonal de um sólido. Como que é a fórmula de diagonal de um sólido? Tá aqui, ó. Diagonal é cada aresta ao quadrado e a raiz de tudo isso, somando, né? Então, um exemplo de fórmula que eu colocava também. Pode ter exemplo de fórmula. Se você errou, não saber essa fórmula. Tá, então, primeira coisa, você já errou alguma vez esse conceito. Então, tem que aparecer. Então, nesse ponto, assim, eu errei, mas eu não sei se eu vou errar de novo. Então, talvez vale eu esperar um pouquinho pra fazer as flashcards. Um flashcard daquele assunto, né? Eu acho que eu vou lembrar, então eu vou fazer ali, deixa seu cérebro te enganar um pouquinho. E daí, na próxima vez que você errar esse conceito, você com certeza já sabe que tem que fazer esse flashcard, tá? Por que eu digo isso? Eu não quero que você faça, assim, milhares de flashcards e você acabe não revisando. Quando você tem um volume, assim, mais adequado, um volume não tão grande, você fica mais propenso, digamos assim, a revisar com mais constância. Lembra que eu falei que constância é muito, muito importante. Então, eu vou fazer flashcard dos meus erros dos simulados, é claro, ou das questões, do tema que eu estiver estudando naquele momento. É claro que eu vou analisar esse erro. Será que é um erro que é recorrente? Será que é um erro que talvez eu errei agora, mas eu vou lembrar na próxima? Eu quero tentar lembrar, tudo bem se você não fizer agora, porque se você errar de novo, você já sabe que você errou mais uma vez, então você pode fazer esse flashcard naquele outro momento, tá? Eu não tô falando assim, não faça flashcard de tudo que você errar. Pode fazer. Só que eu não quero que você perca a eficiência de ter, tipo assim, flashcard é pra você fazer ser uma coisa assim, simples, né? Que nem eu falei, assim, ó, preto e branco. Muito, muito, muito simples. Mas também é pra ser uma coisa rápida de se fazer. Então, se você fizer da prova inteira, pode ser até que seja legal. Só que você vai gastar muito tempo, analise isso, tá? Ah, não, Cláudia, eu vou fazer todas as questões que eu errei 15 questões nesse simulado. Vou fazer assim, eu errei essa questão aqui por causa das teorias que eu não sabia. Então já tá ali uma frase pra cada teoria, beleza? Ah, essa questão eu errei porque tinha uma fórmula. Então eu vou colocar a fórmula, beleza? Essa outra questão aqui eu errei porque eu não lembrava desse filósofo. Ok, vou colocar ali. Mas assim, coloca o detalhe principal. Nunca, por favor, não, de novo, não copie as questões, os seus erros. É pra ser detalhe. Era uma questão falando de Sócrates e a justiça. Então você coloca ali, pra Sócrates a justiça é tal, é desse jeito. Então, assim, bem resumido. Até porque a ideia do flashcard é revisar um erro, uma lacuna que você tinha naquele momento. E quando você chega nele, você vai acabar mentalmente ali, ó, lembrando rapidinho por que ele existe, aquela questão. Existe porque eu errei essa questão aqui de Sócrates da justiça. E você acaba lembrando todos mais os outros pontos da questão. Então é como se fosse só um gatilho ali pra você revisar. E gatilhos são rápidos, gatilhos são coisas que você faz pequenininho, que você faz assim, simples, pra gastar ali poucos minutos revisando. Bom, eu falei de flashcards no papel, né? Agora eu quero falar do Anki. Gente, a mesma coisa do papel. O flashcard no Anki é muito importante, muito legal. A diferença é, quando tá no papel, você controla
a sua frequência de revisão. Precisa revisar todo dia os flashcards? Não. Mas assim, garanta que você revise pelo menos uma vez na semana. Se for difícil manter essa constância, eu tenho esse montinho aqui de flashcards pra me revisar. Então, eu vou estabelecer toda sexta-feira de manhã, todo sábado de manhã, toda sexta-feira à noite, toda quinta-feira à tarde, sei lá. Estabelece e você vai revisar todos eles, nem que isso gaste um tempinho mais. No início, você tem pouco flashcard, mas você já tá lá com uns 100 e poucos flashcards, uns 400 flashcards. Revisa em mais de uma vez na semana, em 2 bolinhos, tá? Mas assim, a ideia é que você revise todos eles pelo menos uma vez durante a semana. Quando você faz no Anki, o Anki controla a sua revisão. Ele vai pedir para você revisar todo dia, um pouquinho. Nessa reta final, é legal revisar um pouquinho todo dia? É, mas você tem que garantir que você vai ver todos. Então eu colocaria assim, um pouquinho bastante todo dia, né? Não apenas 10, por exemplo. Ou colocaria uma vez na semana, todos. Mesma coisa que eu faria no flashcard. É lógico que lá ele vai ficar apitando pra você com flashcards atrasados. Eu vou colocar pra vocês aqui um exemplo do Anki, né? Que como eu não tô revisando nada com flashcard, tem um monte atrasado. Mas eu vou colocar exemplos de flashcard pra você fazer no Anki. Novamente, não é pra você estar fazendo no computador que você vai copiar toda a explicação daquele assunto que você estava pesquisando naquele momento. Ah, eu errei sobre relações ecológicas, então eu vou botar esse texto aqui que fala todas as relações ecológicas. Não, toma cuidado. Coloca assim, por exemplo, o que é o comencialismo, né? Ou qual tipo de... Aí você coloca o principal detalhe dele. Faz separadinho, tá? Às vezes gasta um pouco mais de tempo, mas a revisão fica muito mais rápida, então compensa. Eu vou dar aqui de novo exemplo dos meus flashcards no Anki, que é aquele que eu produzi em fevereiro, para me utilizar esse ano, e acaba disponibilizando lá na Hotmart, né, para quem tiver interesse. Aqui, ó, um exemplo de flashcard. No Anki, a mesma coisa no papel. Qual a relação entre o carbono e a polaridade? Você coloca mostrar a resposta, vai colocar lá. Quanto maior o teor de carbono na estrutura, mais a polar a substância. Simples, básico e responde conceito, não só prova. Né? Questões de orgânica, de reações orgânicas, de estruturas de carbono. Na prova, isso aqui vai te ajudar demais, e cai o tempo todo. Esse negócio de polaridade, né? Qual é a relação das polaridades entre as substâncias, sabe? Se o hidrocarboneto vai ter mais carbono, vai ser mais apolar. Aí aqui você tem a opção para colocar 10, 20, 10 minutos, 2 dias, 2 meses. Quanto tempo você quer revisar? É como eu disse, a gente está há pouco tempo, então eu colocaria assim, foi difícil. E daí ele revisaria daqui 2 dias de novo, então vai aparecer mais vezes, tá? Eu colocaria tudo como difícil, também é uma possibilidade para você estar vendo mais, ou aumentando o número de cards por dia. Ou, no caso, fazendo uma vez pelo menos na semana todos os seus cards, tá? Então, assim, a ideia é que você mantenha essa constância. Flashcard é para ser o melhor método de revisão nesse momento. Você vai estar preenchendo sua lacuna de maneira rápida e fácil, desde que você faça da maneira correta. Não faça texto, gente. Eu já fiz isso e deu errado. A gente não mantém constância. Faça pequenas frases, coisas simples, coloca lá e é tudo que você precisa saber. Ah, Cláudia, não vai ser suficiente porque essa questão abordava muita teoria. Tá, mas quando você rever aquele flashcard, coloca a teoria principal, você vai lembrar muito mais do que a questão falava muita coisa extra. E também, caso apareça de novo, né, porque você economiza esse tempo em fazer flashcards, você economiza fazendo mais provas, fazendo mais questões, então você erra de novo, você treina de novo, entendeu? Então, isso é o principal ponto nesse momento de revisão nessa reta final, tá? Simulado combinado com flashcards, ou seja, flashcards dos seus erros, das suas lacunas que você errou na prova. Então era isso, eu tava tentando não deixar esse vídeo muito longo, que era só pra voltar aqui, reforçar falando de flashcards, trazer mais alguns exemplos, falar que é tanto válido o papel quanto o Anki, os dois são maravilhosos, qual você mais mais se adaptar. Ah, eu gosto mais de tablet, eu gosto de celular, então eu vou usar o Anki. Ah não, eu gosto de papel, sou daquelas pessoas que gostam de carregar papelzinho, então eu já usei os dois funcionam maravilhosamente bem, tá? O que garante que você vai manter a maior frequência de estudos é o ideal pra você, tá? Mas assim, importante, invista nesse estudo com flashcards, eu sempre falo com meus mentorados sobre isso, e eu tenho visto muito resultado, tá? Porque não foi só uma coisa pra mim. Eu vejo em outras pessoas, eu vejo que funciona, tá? Então é realmente um método, né? Não só para o vestibular, mas para qualquer concurso ou prova. É um método comprovado de revisão espaçada, de revisão com flashcards, com certeza. A gente tem depoimento aqui também do Vitor, né? Que falou que ele usava muito, ele usa muito até agora na faculdade, o Anki,
pra fazer revisão com flashcard e ele foi aprovado em 8 meses, né, em medicina. Então, tipo assim, é mais que comprovado que esse é o melhor método de revisão, gente. O melhor método por quê? Porque é fácil, é simples, não exige que você fique totalmente pirado num cronograma de vou ter que revisar esse tempo, fazer resumo. Não, é pra ser rápido, é conciso, assim, e acaba sendo divertido de fazer. Você pode fazer um jogo com as pessoas, com seus amigos que estão estudando também. O que é isso? Vocês perguntam para o outro, assim, que acaba sendo uma coisa bem mais dinâmica, tá? De revisão ativa. Então era isso, de novo, falei um monte. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, curte, tá? E também deixa lá nos comentários o que você achou, tá usando o método de flashcards, tá funcionando pra você, tá? E se inscreve no canal, claro, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar a notificação pra não perder nenhum vídeo. Então era isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo. Tchau!